Estamos aqui com o Diego Amorim para o nosso Conexão Brasília. Ontem o Arthur Lira, numa entrevista ao Pedro Bial, disse que errou ao ofender o ministro Padilha. E em cima disso, o Diego, é comum os políticos dizerem: eu errei, peço desculpas aqui. Muito difícil, Nonato. É sobre isso que a gente vai falar hoje na coluna Conexão Brasília. Inclusive, quando eu vi todas as manchetes dos jornais e sites do Brasil falando Arthur Lira admitiu que errou, aquilo me estranhou pessoalmente. Eu falei, gente, eu conheço o Arthur Lira, eu não consigo ver o Arthur Lira dizendo eu errei, eu tô voltando atrás, eu tô pedindo desculpas. Deixa eu ver exatamente o que o Arthur Lira disse. Então, abro aspas para o que o Arthur Lira disse e aí você, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil, me diz aqui se ele se arrependeu mesmo ou não, tá? As palavras ditas estão ditas, disse o presidente da Câmara. Eu poderia ter adjetivado melhor ou pior. Como eu te disse, ele foi conversando com o Pedro Bial lá na TV Globo, eu sou humano, eu posso errar e posso acertar. Mas para mim a política tem que ser feita sempre reta, clara, nada por trás, nada em off, nada de vazamento. Fecho aspas para o Arthur Lira. Veja, ele diz, as palavras ditas estão ditas. O que eu falei sobre o Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais do governo Lula, está dito. Eu poderia ter adjetivado melhor ou pior, viu, Michele Nonato? Eu poderia ter falado melhor ou pior. Eu posso errar e eu posso acertar. Então, eu fiquei aqui um pouquinho encucado, assim, porque de fato ele não diz eu errei ao ter chamado Alexandre Padilha de incompetente. E a partir daí, eu fui procurar, e aí é uma pesquisa básica que não sou eu, qualquer um pode fazer, você ouvinte pode fazer, procurar quantas vezes, não vai ter esse número claro, mas joga no Google lá, deputado, senador, eu errei. Foi o que eu fiz para fazer a coluna de hoje. Eu achei, por exemplo, o Sérgio Reis, o cantor Sérgio Reis, que foi deputado federal. Ele uma vez pediu desculpas, porque ele fez um vídeo, isso anos atrás, agora em plena pandemia, convocando caminhoneiros e a população para saírem às ruas em defesa, na época do governo Bolsonaro, e para pedir o impeachment de ministros do Supremo. E aí o Sérgio Reis foi cancelado nas redes sociais, e aí ele disse o seguinte: eu errei mesmo, errei muito, não devia ter falado, falei com um amigo, ele postou num grupinho, um amigo da onça, é da vida, agora estão me ameaçando, pensando que estou com medo, mas não me escondi, estou aqui em casa, não agredi ninguém e arco com a minha responsabilidade. Eu errei, disse o Sérgio Reis naquela ocasião. O Arthur Duval, quem se lembra do Arthur Duval? Deputado estadual por São Paulo, tinha falado que as ucranianas eram fáceis porque eram pobres. E aí ele também disse o seguinte: foi errado o que eu falei, não é isso que eu penso. O que eu falei foi um erro no momento de empolgação e pronto, eu errei, disse à época o deputado estadual Arthur Duval, que inclusive chegou a ser cassado. A Joyce Hasselmann, quem se lembra da Joyce também na legislatura passada? Só achei gente admitindo erros em legislatura passada, viu, Michele Nonato? Ainda não tem ninguém falando que errou atualmente, não. Exatamente. A Joyce brigou publicamente com Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que era seu colega de Câmara, atual deputado Eduardo Bolsonaro. E aí ela um dia disse também: confesso que errei. O Ottoni de Paula, um deputado do Rio de Janeiro, que tinha xingado o Alexandre de Moraes, também colocou: eu errei, não devia ter adjetivado. O Wilson Witzel, que foi governador do Rio de Janeiro, chegou a pedir desculpas uma vez também. Peço desculpas porque errei em ter apoiado Jair Messias Bolsonaro. E o Bolsonaro e o Lula já disseram alguma vez na vida que erraram? Eu fui procurar também. Achei o Bolsonaro um dia admitindo um erro, dizendo o seguinte: um dia eu aloprei com uma pessoa, mandei tua mãe comprar a vacina. Aloprei sim, errei. Me desculpa, mas ficam me acusando de não ter comprado vacinas no passado quando não tinha para vender. Achei essa vez o Bolsonaro pedindo desculpa por aquela frase que ele falou: vai comprar vacina na casa, só se for na casa da tua mãe, no meio da pandemia, com um monte de gente morrendo. E o Lula? O Lula eu achei um monte de admissão de erro também, mas foi anos atrás. Lá no primeiro, no segundo governo, teve uma vez que ele disse: eu errei sobre o valor de distribuição do pré-sal destinado à União em 2009. Em 2006, eu achei ele dizendo assim: humildemente sei que erramos, falando do PT. Sei que fizemos coisas erradas, mas com tudo que erramos o país melhorou, disse o Lula em relação ao PT em 2006.
E em 2016, também falando do PT, não dele, presidente Lula, ele não era o presidente também na época, disse: é certo que não fizemos tudo o que tínhamos que fazer, é certo que cometemos erros e quem comete erros paga pelos erros que cometeu. Tá, dito esses exemplos, eu finalizo a coluna hoje fazendo alguns comentários. Primeiro, lembrando ao nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM que em outras culturas, por exemplo a cultura oriental, em alguns países, um político quando erra, quando é acusado, somente acusado de corrupção, ele fica tão envergonhado que ele convoca a coletiva, isso aconteceu mais de uma vez na história, para chorar diante das câmeras, pedir desculpas, se colocar como alguém bastante envergonhado. Alguns tiram a própria vida. Alguns se matam, e aí também não precisa tanto, mas tamanha a vergonha de um agente público quando é pego cometendo uma irregularidade. Quando é que um político admite erro, Nonato e Michele? Quando ele percebe que aquilo que foi dito ou foi feito pode ameaçar o poder dele. O que um político quer é poder. Se o poder está ameaçado, aí ele vai cogitar pedir desculpa e dizer que eu errei. Mas percebam, os pedidos de desculpas de políticos, é muito difícil pedir desculpa. Eu tenho dificuldade, você que está me ouvindo tem dificuldade. É natural do ser humano ter uma dificuldade de dizer eu errei, perdão, eu fracassei e tudo mais. Mas o político, ele geralmente faz assim: desculpa, mas... Sempre tem um mais. Eu te peço desculpa mais. Ou então é aquela coisa de influenciador. Olha, desculpa aí quem se ofendeu com o que eu falei. Aí, ó. Se alguém se ofendeu com o que eu falei, me desculpa. Político geralmente não pede perdão, porque é uma estratégia política. Ele acha que ao pedir perdão ele vai ser enfraquecido, isso fragiliza, isso coloca numa situação de vulnerabilidade, o que é uma visão completamente distorcida da vida. Quando a gente admite erros, aí que a gente se engrandece como ser humano, mas é difícil muita gente perceber isso. Michele e Nonato. A Juliana, nossa ouvinte, ela pergunta da Dilma. Você chegou a achar alguma coisa da Dilma, não? Tá vendo como as coisas são? A política vai passando e a gente esquece das pessoas, viu? Dilma Rousseff não, assim, que tá na China, lá no Banco do BRICS. Se a gente for pesquisar, vai pesquisar de todo mundo, né? Da que passou na história, mas assim... Eu peguei os dois últimos aí. Olha só, mas achei aqui, ó. Eu errei uma coisa forte. Cortei brutalmente os impostos. Ah, mas aí é com ironia. Achei aqui a Dilma... Eu errei ao promover a desoneração. Isso foi... quando foi isso? 2017. Eu errei a promover a desoneração. E depois ela usa como ironia. Eu errei uma coisa, cortei brutalmente os impostos. Aí é ironia. Não mas foi já, desculpe o Aue, eu não queria magoar você. Agora só bem rapidinho aí, qual foi a frase do Arthur Lira mesmo se desculpando? Porque assim, eu não entendi muito bem essa desculpa não. Pois é, eu também não entendi como um pedido de desculpas. Olha só, deixa eu voltar aqui na aspas dele. Ele disse o seguinte: as palavras ditas estão ditas. Eu poderia ter adjetivado melhor ou pior, referindo-se aos adjetivos que ele usou com Alexandre Padilha. Eu sou humano, eu posso errar e eu posso acertar. Mas para mim a política tem que ser feita sempre, nada por trás, nada em off. Ou seja, para mim ele está reforçando. O que eu disse tem que ser dito mesmo. O que eu poderia ter feito pior ainda por cima, ele ameaça, né? Poderia ter sido pior a Exatamente. O que eu tinha escutado de um deputado aliado dele, até para fazer uma outra coluna dessa semana, é que de fato ele já tinha admitido ali nos bastidores que ele não precisava ter chamado Padilha de incompetente publicamente, porque isso azedou ainda mais a relação com o Planalto. Mas eu não vejo nessa declaração do Arthur Lira para o Pedro Bial uma admissão de erro, por minha culpa, minha tão grande culpa. Não vejo. Não vejo o Arthur Lira fazendo isso, viu? Muito bom. Diego, amanhã tem mais, meu caro. Até lá. Até amanhã. Obrigada.